culto ao nosso Mestre Jesus. E hoje, a nossa leitura preparatória da noite de hoje, do nosso livro Sempre Continua do Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a de número 117, cujo título é Em Família, a nossa faculdade. E o texto diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a compensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Essa passagem está em carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se adunam, que não se combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas neurálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que sentem-se sozinhos espiritualmente, entre os que lhe agregaram ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno. Ponderam-se aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalhos iluminativos. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser útil nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou ao título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E assim, amado Mestre Jesus, com essas reflexões, que possamos ser mais conscientes a cada dia de nossas responsabilidades. E agora, passo a palavra a você, Gilson, para a nossa oração inicial. Obrigado, mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Como um bom exemplo do nosso episódio da noite de hoje, me pediu aqui para fazer a petição do aprendiz do nosso mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Senhor Jesus,
Deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensinando-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue um bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me a confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda que estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, ajuda-me a trazer a migalha de um bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus e obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, nossos pensamentos e corações já serenos, pedimos a permissão a toda espiritualidade amiga, em especial ao nosso mentor da Casa Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso Evangelho, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará. É o nosso irmão ou a Graci? Sou eu hoje. Oh, minha filha, então, seja muito bem-vinda, minha querida. Tanto faz, irmão e irmã, Que somos todos Jesus te unidos. ilumine, que te abençoe nessa noite e nosso Evangelho seja de muito amor e de muita paz. Seja bem-vinda. Eu estou vendo duas da Glacis. Oxe, É o painel que você botou, Graça, é o porque painel. eu botei o painel atrás. E eu pensando, eu digo, será que eu abri dois? Não, mas eu não abri, meu celular está lá para as Xangas. Então, como foi pedido para a gente não fazer preces, né? No início, por conta já da prece que o nosso irmão tão bem fala. E ele engloba todos, inclusive aqueles que estão em nossos corações, aqueles que estão em nossos cadernos, aqueles que estão nas urnas de todos os centros espíritas ou de qualquer instituição. Que seja bem acolhido, que seja bem renovado com todo o evangelho da noite de hoje. E então nós vamos ler o capítulo 13, que não saiba, capítulo 13, né, Gilson? Que Gilson é bem atenado, viu? Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Aqui ele fala, o título diz assim, a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Aí a gente pensa que a gente tem que dar com a mão, uma nas costas e entregando o outro, né? Não se faz, não se... Quando Jesus falava dessa forma, é porque ele sabia que aquele pessoal ainda não ia entender. Como nós já estamos nessa evolução, nessa tecnologia, olha só, nós fazendo o evangelho online, onde não éramos possível antes. Imagine naquele tempo, né? E então Jesus, ele falava muito por parábola, quando ele diz que não saiba o que a vossa mão esquerda dá, o que a vossa dá o que não saiba o que ela dá à mão direita, não é dizer das mãos, mas dos bens, de tudo aquilo que você faz, de suas atitudes, que não saiba a atitude
de quem quer que seja. O importante é você fazer, mas fazer de coração. Isso é uma frase tão repetitiva aqui, mas ainda existe tanta gente, seja espírita, seja qualquer que seja a religião, que ainda não compreenderam, ainda não entenderam o significado de doar, de dar, de fazer, de sentir o prazer, porque esse é o melhor prazer. Não adianta a gente dizer assim, ai, eu estou feliz porque eu dei, aí sai falando. Outros até expõem caminhões e aquela coisa. Eu lembrei até de Chico Xavier, né, do caminhão. Olha só, ele foi fazer uma doação debaixo de uma ponte sem que ninguém soubesse que ele fazia aquelas doações e ninguém não podia saber. Até que chega uma pessoa e fala para ele que ele diz assim, mas o Bezerra chega para ele e diz: vá, meu irmão, vá fazer a doação que você é acostumado a fazer debaixo da ponte, né? E quando ele diz assim, mas meu irmão, eu não tenho nada hoje, nada. E então ele diz assim: leva água, fluidifica a água, que é alimento para o espírito, fluidifica e vai. Aí ele, né, e foi. Como o doutor Bezerra era um espírito, né, então ele achou que o doutor Bezerra não ia ficar ali. Quando ele já está lá debaixo da ponte, tentando convencer o povo que aquela água era fluidificada, que eles recebessem, olha só, uma água. Imagina o que ele nos dá todos os dias. A dádiva da vida, a dádiva da respiração, a dádiva de nós estarmos aqui, uns com os problemas, outros com outros e outros com outros, mas ainda tudo é um cisquinho quando a gente olha o problema do outro. Aí então o Chico foi, quando de repente chega um caminhão na casa do Chico, cheio de cestas básicas, e era o quê? Uma pessoa que veio agradecer, né? E encontrou aquele velhinho lá como jardineiro e perguntou por Chico, será a casa de Chico, e ele encaminhou lá para debaixo da ponte. É muito engraçada essa história, né? E quando o Chico disseram assim, quem é o Chico? Lá, né, o caminhoneiro desceu, quem é o Chico? Eles, meu Deus, me descobriram. E então veio e disse assim, sou eu, pensando até que ia ser preso, alguma coisa desse tipo. Chega, levantou sem força, sem gás nenhum. Aí ele foi e disse, é porque mandaram entregar esse caminhão de alimentação aqui. Chico, então é aqui, pode descer. Aí já mudou a história, né? E quem foi que lhe disse? Aí ele fez, vamos velhinho, tá lá na sua casa. E Chico, meu pai, agora roubaram o restante das coisas que eu tinha, porque eu não deixei ninguém lá. E então, quando ele chegou, estava o doutor Bezerra de Menezes, né? E só gratidão. É só gratidão que a gente tem. Porque ontem mesmo eu estava na rodoviária deixando a minha irmã, que veio ver minha mãe, aí, de repente, apareceu um jovem com o intestino praticamente de lá de fora, com a bolsa, aquelas bolsas que eu não sei o nome, também não quero aprender, sabe? Aí, muito sem ter aonde ir, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. E a gente olha, meu Deus, minha mãe só está com 25% dos rins, mas está aí, está inteira, está com a medicação. E quantos não tem nem com que se cobrir durante a noite? Quantos e quantos não tem nem a medicação para aquela situação? E nós nunca olhamos para o próximo. A gente nunca, a gente está sempre achando que não, nós estamos no fundo do poço, vamos entrar em depressão, é muita ociosidade, é muita ansiedade. Se a gente parar, escutar mais Deus,
refletir um pouco, a gente diz, nosso problema, como dizia Chico, é um cisquinho. Ou nós não temos nem problemas. Estou vendo aí Sueli, que eu acho que está no hospital, né, Sueli? Que Deus te abençoe. E então, já sei do que se trata, então, com certeza a espiritualidade também está aí já cuidando. Então, eu fiz esse sermão, né, já mais em cima de uma reflexão, para a gente poder entender que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Porque nós não precisamos saber do que o próximo dá, do que eu dei. Deixa, você vai doando e vai recebendo, é gratuito que Deus lhe dá. O que você doa, você recebe sem nem sentir. O que você faz, você recebe sem sentir. E diz, tomai cuidado, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Aí aqui eu até peguei uma partezinha que diz assim, essa prática, além de beneficiar quem recebe, enriquece quem realiza, promovendo um ciclo de ações positivas e altruístas. E diz assim, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que ver em segredo o que se passa, dela vos dará a recompensa. Está lá em São Mateus 6, 1-4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhes disse, e eu o quero, estais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhes disse, guardai-vos de muito falar disto a alguém. Mas ide vós mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Está lá em São Mateus 8, 1-4. Também tem muito que Emmanuel fala na coleção do Evangelho segundo Mateus, segundo João, segundo Atos dos Apóstolos, segundo Cartas de Paulo, segundo Apocalipse, segundo Marcos. Tem tudo isso aí ele fez em forma de uma abertura maior para o nosso entendimento, Emmanuel. E então diz, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Aqui eu falei sobre Roberto Carlos referente a uma cidade que ele, hoje em dia, continua ajudando, fez um hospital lá e nunca isso foi divulgado. Está sendo divulgado hoje por mim. Um dia desse eu também divulguei. E assim outros vão e acabam descobrindo e acabam divulgando, mas eles fazem oculto. E são pessoas que têm, que não precisam mostrar. Eles fazem ocultamente, como foi Ayrton Senna, hoje a gente sabe, como é Leonardo, como é tantos e tantos. E não é só com pessoas, como é Zezo com os animais, como é Zezé de Camargo com os animais, que também são seres. E não divulgam. E não saem ostentando, é porque eu faço isso, porque é isso, aquilo. Não. Eles fazem com humildade. E então diz, é preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura,
ou mesmo que não crê na vida futura. Acontece muito, né? Se diz, ao contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e que na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação sobre a terra pelo bem que já fez, já pagou a si mesmo. Deus não se lhe deve mais nada, não se lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dar à direita é uma figura que caracteriza administravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia, desculpa. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de lhe mostrar um pedaço, olhando se alguém não a viu esconder. Indigna paródia dos máximos de Cristo. Se os benfeitores e os orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa sobre a terra. Foram vistos. Estes estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há recompensa terrestre, porque será privado do doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome. E aí está o primeiro castigo do seu orgulho, as lágrimas que sequem em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o cerarão. O que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura. Aqui, eu não vou nem terminar esse parágrafo, porque a gente tem muito que ler. Eu lembrei aqui de André Luiz. André Luiz, quando ele era médico físico, tinha uma senhorinha que até hoje eu ainda não entendi, porque todos os dias ela estava no consultório dele e ele era a empregada, a funcionária lá dele, dizia assim: tem aquela senhorinha está aí para você atender. E ele: eu não acredito, eu não vou atender. Olha aí, porque ele sabia fazer. E o que eles juraram salvar. Aí lembra-se de Jesus, né? Depois eu falo essa parte de salvar. Eles juraram salvar a vida daquelas pessoas, né? Daqueles que procuravam, ou daqueles que iam através até de hospitais, essas coisas. E ele, quando ele desencarnou, foi quem primeiro ele viu que estava lá esperando por ele. Aliás, era a única, né? Que estava lá esperando por ele e fazendo preces por ele. E assim somos nós, tantos outros, que a gente faz, mas com soberba, com arrogância, com orgulho, com vaidade, cheia cheia do eu, do egoísmo mesmo. Né? São quantas as pessoas? Aí diz: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, tem a caridade moral. Ela poupa a sustentabilidade do beneficiado e a faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque tal aceitará um serviço, mas não receberá a esmola.
Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, é aquilo que eu acabei de dizer, que vai com soberba, que vai cheio das ignorâncias muitas vezes. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa, para dissimular o benefício, evitando até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Aqui, eu lembro dos Doutores da Alegria, que eu faço toda quarta, aqui, como é gratificante, a gente não é reconhecida, né? Em momento nenhum ninguém reconhece a gente. Acho que até postei, tem até o link aí do Instagram, até criei o Instagram aqui, e ninguém me vê. Eu estou lá no meio, mas ninguém me vê. Ninguém vê, ninguém conhece ninguém, nenhum da gente. A gente se enfeita demais mesmo. E é tão gratificante a gente tirar um sorriso daquele que está com o coração apertado, daquele que está chorando só dentro, daqueles que muitas vezes estão na UTI, como a gente entra, mas a gente não sai de leito por leito, porque não pode, mas a gente fica na porta fazendo um passo coletivo, emanando a prece, emanando vibrações, e a gente sente nos familiares um sorriso mais de esperança. Imagine, se fosse a gente, com certeza a gente teria a mesma sensação. Né? Aí diz aqui, o sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo, beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dar à direita. Então, tudo o que fores fazer, não precisa divulgar, não precisa ostentar, não precisa sair com mérito, fazendo pose de bonito, daquela coisa, porque eu fiz isso, eu doei isso, eu doei aquilo. Faça. Não precisa dizer, não precisa. Aí tem aqui os infortúnios ocultos, que eu nem sei por que foi que eu botei até aí, mas tudo bem, porque é bem comprido. Os infortúnios ocultos, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem ao lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de um jovem vestido também modestamente? Entra numa sala, numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saudam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Que a ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado com doces e consoladores palavras, que faz assentar o benefício sem corar. Porque esses infortúnios não são benignos, profissionais, mendigos profissionais, desculpa. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a essa alma, essa mulher, essas pobres crianças não suportaram nem o frio nem a fome. Irão a escolas agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. E eu vou dar uma cortada aqui, mas eu vou terminar essa história, né? Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e a tranquilizará sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente.
não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, e à noite, para os infelizes. É um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos os bendizem. Olha o quanto é bom você fazer com o próximo. Imagino, aqui ligeiramente, eu voltei, aqui a gente também faz distribuição de sopa. Gente, a quantidade de gente que há necessitados. Às vezes se entregam, que é impressionante. E tem pessoas, até espíritas, que não querem ajudar porque estavam bebendo ou se drogando. Mas muitas vezes, é como eu disse, muitas vezes aqueles que estão se drogando, ali é fácil você encontrar alguém que doe, que faça aquele mal. Dá a bebida, dá a droga, dá tudo, mas não dá um prato de comida, não dá um agasalho. Então, se refugia naquela sorte, é ali, naquele meio, é o meio de fugir daquela situação. E aí eu volto para os centros espíritas, né? Que os centros espíritas, não só as pessoas hoje estão indo buscar só material, só doações, só o bazar que é menor preço. Não, estão indo buscar palavra enriquecedora. Aqueles que estão lá fazendo a doação, fazendo a oratória, outros fazendo aquela recepção, que só eles sabem o quanto é gratificante ver um sorriso daqueles que estão subindo a escada do Bezerra de Menezes, às vezes até sem poder. E o recepcionista abraça, sorrindo, conversa, e você voltou, que bom, é muito interessante. Isso faz a diferença, isso é doação. Né? Aí eu vou resumir aqui, porque o nosso tempo urge. No seu lar, é a mulher do mundo porque a suposição exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu ela, uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio. Disse-lhe, não digas nada a ninguém. Assim falava Jesus. Olha que lindo. Eu achei essa história, e sempre acho ela, uma perfeição de história. E eu tirei aqui sobre não dar, que a gente não saiba essas coisas todas, que a gente faça por amor, pelo amor. Aí eu tirei, são 4 itens. Que o primeiro é evitar a humilhação. É para a gente fazer filtrando até as palavras que nós estamos dizendo. Filtrar para não ferir, para não afastar. E diz assim, a discrição na ajuda evita que a pessoa se sinta inferiorizada ou envergonhada por receber assistência. Aí o segundo promove a humildade, que diz assim, ao não buscar reconhecimento, a pessoa que ajuda desenvolve um senso de humildade e desapego. Aí a terceira diz, fortalece as relações. E diz, a discrição pode fortalecer o vínculo entre quem ajuda e quem é ajudado, criando uma relação mais autêntica e duradoura. Aí a primeira, aliás, a quarta e última, multiplica o bem e fala, a prática da caridade sem ostentação pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, criando um efeito cascata de bondade. Isso aqui, eu fiz essa pesquisa, né? E no resumo diz assim, essa parte da ostentação. Fazer o bem sem ostentação é uma prática que valoriza a pureza da intenção. Olha o que foi que eu falei. O tempo todo você vai porque você quer,
porque você gosta, está dentro de você, da sua essência, como fez São Francisco. A cada uma doação, ele saía saltitando de alegria, ele saía pulando como se fosse levitando, a coisa mais linda, porque ele sentia prazer naquilo que ele fazia. Bem antes, quando ele era mundano, quando ele era do mundo, como falam, ele sentia o prazer que o pai dele dizia, vá para as festas, você é um moço rico, bonito, e ele ia cavalgar, aquela coisa toda, mas ele voltava para casa vazio. Quantos dos nossos irmãos que ostentam, que fazem de tudo que faz, mostra, mas volta vazio. Enquanto que aqueles que fazem de coração voltam satisfeitos, porque conseguiu fazer algo a alguém. Não é obrigado fazer como Madre Teresa de Calcutá, não é obrigado você fazer para milhões de pessoas. Começa a fazer por você. Começa você a se satisfazer. Começa você a gostar de fazer. Certa vez, São Francisco, ele estava cavalgando, né? E quando ele estava cavalgando, ele encontrou um mendigo e ele pediu a esmola para ele, né? E ele foi e disse, jogou uma moeda. E ele apanhou a moeda, mas continuou a pedir. E São Francisco ainda não era São Francisco. Aí então ele foi e disse: "Mas o que tu queres? Eu já te dei a moeda." Ele vai e diz: "Uma esmola." Aí São Francisco então desce, né? Quando ele desce, Francisco de Assis, né, na época, quando ele desce, ele vai e diz, começa a contar a vida dele. Aí Francisco vai, senta, Pai Chico, né, como era chamado, senta, aí senta ao lado dele no chão, e ali ele passou a escutar aquele desabafo que muitas vezes os nossos irmãos que estão aqui mesmo estão precisando só dessa palavra. Não mais que uma palavra, não mais que esse boa noite caloroso que é o nosso evangelho diário, né? O diário que a gente fala, mas é à noite, mas é todos os dias, né? Então, é esse calor humano que hoje em dia a maioria que estão angustiados, que estão em depressão, que estão precisando, querem. É só uma palavra. E então, Emmanuel, no livro que eu falei, diz assim: distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Tinha muita coisa para me ler, tinha muita coisa para me fazer aqui para vocês, mas o tempo, como diz o doutor Bezerra, urge, e como todo o meu evangelho, eu termino num louvor. Então, hoje, o meu louvor, eu tinha botado outro, mas é impressionante. Então, bora lá. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, e tudo passa.
as dores, as alegrias, os sofrimentos, as enfermidades, as felicidades, tudo passa, tudo. Nada fica eterno a não ser o que nós fazemos de bom a nós e ao próximo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e a ti e ao próximo, como a si mesmo. E nós agradecemos ao Pai do céu pelo ar, pela gratidão que nós temos por toda a dádiva da vida, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá, por tudo que há de nos dar, se tivermos a necessidade e o merecimento. A nossa Mãe Santíssima, pela intercessão o tempo todo, por cada um de nós, indiferente do que somos, diferente do que temos. A Jesus, nosso irmão maior e governador planetário, cuida de cada um, que foi isso que viestes fazer, foi deixar o amor, ensinar a prática do perdão, da humildade e da benevolência para com todos. E a doutora Bezerra de Menezes, e a toda a legião de espíritos, mensageiros de luz que aqui se fazem presente, todas as noites, cuida de cada um, derrama teu bálsamo sobre aqueles também que nesse momento estão indo tirar a vida. Derrama e segura na mão de cada um dos teus filhos. E assim a gente agradece. Muito obrigada pela oportunidade, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, minha irmã. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmãozinho necessitando de ajuda, que seja recolhido e levado a um hospital, a uma colônia espiritual, um lugar adequado onde possa ser ajudado. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, amor e muita luz. Peço agora à espiritualidade maior, a Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e com muita luz a todos, e desejando uma boa noite e um até amanhã. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno.